Olha só, tudo aqui é controlado, tá? Nós temos um termômetro que controla a temperatura da sala, tá? Nós sabemos direitinho o que está acontecendo. A melhor temperatura para aprender é entre 20 e 21 graus Celsius. Tudo aqui é pelo aprendizado. Então, se você é friorento, significa que a sua tireoide está preguiçosa, você traz uma blusinha. Tá bom? Porque aqui vai estar entre 20 e 21 graus para o seu bem. Quero que você entenda isso. Tá bom? Muito bem. Vamos lá? É só levantar a mão. Aqui. O Mark aqui. Fala, querido. Vamos lá, Mark lá de Manaus. Eu ainda um pouco referente àquela construção anterior de doenças crônicas. Sim. Depois que a gente tem toda essa avaliação, todo esse conjunto, já avaliando as infecções dentárias, etc., etc., e uma paciente de meia idade, por exemplo, com hepatite B crônica, ela não consegue ter melhora, por exemplo, dos indicadores de função hepática. No caso aí, você vai tratar ela com ozônio, né? Hepatite B, você negativa ela em 10, 15 dias com ozônio. Você vai ter um curso de ozônio aqui comigo, quase que um dia inteiro, com todas as técnicas. Mas aí você vai ter naquela história, é igual um self-service, você não come tudo. Você escolhe o que você quer comer no dia. Então, aqui eu vou te dar todas as técnicas da medicina, todas, que você pode usar no Brasil, que você pode usar no seu consultório sem muito gasto. Aí você, na hora, você vai escolher. Hepatite B, eu parto para o ozônio, entendeu? Para não negativar. Existiu recentemente uma epidemia de hepatite C em Cairo, no Egito. Foi tudo negativado com ozônio, 10 dias. Eu já vi negativar hepatite C em 10 dias com ozônio. Aí você tem que ver, ou você passa a trabalhar com ozônio, ou você tem um médico em Manaus que trabalha com ozônio, que você faz a parceria. Entendeu? Mas isso tudo vai ser ensinado aqui. Eu posso te garantir que você vai sair daqui sabendo trabalhar com ozônio. Tá bom? Tá. Mas, infelizmente, eu não posso dar tudo ao mesmo tempo, né? Eu só peço você uma coisa, não falte. Você não tem ideia o impacto que dá, o rombo que faz no seu conhecimento, você perdeu um final de semana aqui. Você não tem ideia. Tá? Eu fico com pena, dói meu coração, saber que você está perdendo um final de semana. Vamos ver quem. Patrícia de novo. Fala. A minha dúvida é em relação se você acha confiável aquele scanner por espectrofotômetro para analisar minerais e metais tóxicos. Não, ela está falando do aparelhinho que põe na mão? Portátil, isso. É comparado com o quê? Você tem que ver qual que é o padrão ouro que eles usam. Não combina com sangue, não combina com cabelo, não combina com saliva. Combina com o quê? Com nada, na verdade eles dizem então você tem que checar como é que foi gerado. Porque intracelular, né? Que aquilo gera uma mensagem. Eu sei, mas o questionamento é o seguinte: qual é o padrão de referência? Como é que eu sei que eu estou lidando? É complicado, não é fácil, não. Até porque ele põe um valor de referência mesmo para cada mineral. Pois é, mas de onde é que ele tirou? Não, então, é isso, não tinha pensado de onde vinha. Quero saber de onde é que tirou. Você entendeu? Uhum. Esse aqui é o problema. Eu posso ser um cara muito inteligente, montar um negócio aqui, intelectualmente, dividir em 4, criar quadrantes, aí passo para você como se fosse verdade, só que eu criei do nada aquilo ali. Você entendeu como é que é? Então, é questionável. Agora, eu acho o seguinte, se você tiver um mineral, um tóxico no seu corpo, aquilo ali deve acusar, sim. Por essa finalidade, eu acho que eu ficaria tranquilo. Agora, para dosar, se está precisando dar mais ou menos, isso eu já não sei. Tá bom? Valeu. Próxima pergunta. Aproveita, gente. Renildo ali, ó. Renildo lá, ó. Levanta a mão, Renildo. Oi. Meu nome é Renildo, sou de Minas. Doutor Laí, na última aula você falou sobre o uso do ácido pangâmico no autismo. Comentou alguma coisa a respeito? Sim. A dúvida é, a gente usa o ácido pangâmico ou pode usar a dimetilglicina? É a mesma coisa. Mesma coisa? Ácido pangâmico, B15 e dimetilglicina é a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, são sinônimos.
Isso, mesmo substância. A colina é a tetrametilglicina. A colina, a betaína, né, cloridrato de betaína, é a trimetilglicina. E o ácido pangâmico, vitamina B15 ou dimetilglicina, é a mesma coisa. Em termos de resultado, não vai ter diferença. Entendeu? Não são sinônimos, é o mesmo produto. Tá bom? Quero que você saiba disso, é o mesmo produto. Pois não. Oi, querido. Luiz, do Rio de Janeiro. Você trabalha com o quê? Qual a sua Sou área? ortopedista. Ortopedista. Tá, fala, Luiz. O senhor deu um curso no Rio de Janeiro, em 2012, e falou que baixa de ferritina, o senhor suplementava com ferritina. Hoje o senhor falou que suplementa com ferro. Você pode suplementar com ferritina também, tá? Mas fica mais fácil você suplementar com ferro. Uma outra opção é suplementar. Mas nem toda farmácia tem ferritina. Você tem ferritina? Não, olha lá, já não tem. Nem toda farmácia tem ferritina. Nos Estados Unidos, eu suplemento com ferritina, porque tem ferritina disponível. Aqui eu não acho. Eu tenho que te ensinar para suplementar com ferro. Alguém deve ter me perguntado lá o seguinte, qual que é o melhor modo? Ferritina, mas não tem no Brasil. Então, eu tenho que te dar, Luiz, o que você pode fazer aqui. Não adianta eu ficar te dando coisa que está lá fora. Mas se você me perguntar, eu te respondo. Lá fora tem. Você pode entrar no Amazon.com e comprar ferritina. Você entendeu? Tá bom. Vamos lá. É você e você. Aí nós paramos, tá? Vamos lá. Oi. Na aula passada, o senhor comentou sobre a importância do De quê? RDW, do hemograma. Sim. A gente melhorando o encanamento, a luz, a gente consegue melhorar esse RDW ou é um padrão fixo genético? Tá, não é padrão fixo genético, não. Ele está se referindo à anisocitose, tá? Você conhece com o nome de anisocitose. Você imagina uma fábrica que fabrica pires. E tem um pires que sai desse tamanho, o outro sai desse tamanho, o outro sai desse tamanho. Essa fábrica não está fabricando pires direito. Ela não tem controle de qualidade. A medula fabrica eritrócito. O eritrócito, teoricamente, devia ter o mesmo tamanho. Quanto mais variabilidade no diâmetro do eritrócito, quanto maior a anisocitose, pior. O ideal da anisocitose, é o RDW, é ser menos de 11%. Esse é o ideal. Quanto mais alto ele for, tem trabalhos publicados, maior a mortalidade. Então, por exemplo, quem tem anisocitose acima de 14, comparado com quem tem menos de 12, num estudo de 12 anos de estudo, pacientes com mais de 65 anos de idade, 12 anos depois, os que tinham anisocitose acima de 14, só tinha 25% vivo. Os que tinham abaixo de 12, tinha 65% vivo. Você vê que a diferença é brutal. Então, é um biomarcador para longevidade. O RDW, o grau de anisocitose, é um biomarcador para longevidade. E a gente consegue melhorar... A referência de laboratório é de 11,5 a 15,2, eu acho. Mas isso é referência laboratorial. Vocês aprenderam no módulo passado que isso não significa muito. Eu tenho que trabalhar com quartil inferior. Tudo que é indesejável, o máximo que eu posso tolerar é quartil inferior. Tudo que é desejável, eu tenho que trabalhar com quartil superior, que é o chamado quarto quartil. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro. Tem gente que perdeu a primeira aula, já deve estar voando nisso. Deixa eu explicar de uma vez. Mais uma vez. Olha só. Imagine que você está medindo um parâmetro cujo normal é 20 a 80. Interessa o parâmetro X. Isso não interessa. O que interessa é o raciocínio. Você vai aplicar no que você quiser. E o laboratório diz que o normal é 20 a 80. 80 menos 20 dá 60. Eu subtraio um do outro. 80 menos 20, 60. Eu pego esse 60, divido por 4, que é 15. Estou falando de quartil. Aí eu monto assim, ó, 20 a 35, 35 a 50, 50 a 65, 65 a 80. Eu peguei esse quartil e fui somando. Esse aqui é o primeiro quartil, esse aqui é o segundo quartil, esse aqui é o terceiro quartil, esse aqui é o quarto quartil. Vitamina D, eu quero trabalhar no quarto quartil, que é uma coisa desejável. Tá? Chumbo, eu quero trabalhar no primeiro quartil ou zero.
Pode ser, o ideal é até para baixo. Mas o máximo que eu posso tolerar de uma homocisteína é primeiro quartil. Coisa que eu não quero no corpo, eu trabalho no primeiro quartil. Coisas que eu quero no corpo, trabalho no quarto quartil. Por exemplo, a minha testosterona é no quarto quartil. Eu trabalho com testosterona no quarto quartil. Se eu vou uma mulher, eu vou trabalhar com progesterona nela no quarto quartil. Isso chama otimização. Tá? Vou otimizando. Ficou claro? Ficou. Mais uma pergunta? Ela lá. Ó. Por que você está apagando é que eu não sei. Hein? Natália, de São Paulo, doutor. Hein? Natália, de São Oi. Paulo. Eu queria saber, em relação à ferritina elevada, qual que é o raciocínio que a gente... O raciocínio é o seguinte, se tiver mais de... Eu vou conversar com você e vou arrumando aqui, tá? Para não perder tempo. Se você tiver mais de 250, você tem que fazer alguma coisa. Ai, meu Deus. Você tem que fazer alguma coisa. Uma delas é de cada 60 dias, você doar 500 ml de sangue. Se você não doar o sangue, você pode fazer sangria. Não tem importância. Pode fazer sangria. E quando a ferritina está alta, hein? O quê? Quando a ferritina está alta, é uma boa medida você associar naquele paciente alfa-lipóico. Lembra que eu falei para vocês no primeiro que alfa-lipóico é um coringa? É o único antioxidante anfifílico que estabiliza a glutationa e protege o fígado. O maior protetor que tem do fígado é alfa-lipóico. Você tira paciente da fila de transplante hepático com alfa-lipóico, para você ter uma ideia. Vocês vão ver isso aqui nas aulas. Então, o paciente com a ferritina alta, você dá alfa-lipóico. Todo se você der alfa-lipóico mais de 100 miligramas, você tem que fazer em cápsula gastro-resistente. Vocês fazem com cápsula gastro-resistente. Tem que pedir com cápsula gastro-resistente. Aliás, se você der 200 miligramas de alfa-lipóico 2 vezes por dia, a doutora Flávia já vai fazer gastro-resistente automaticamente, sem você pedir. Porque sabe que é assim. Tá bom? Vamos seguir. Vamos lá. Em 1911... Não, deixa eu voltar um pouquinho. Infarto do miocárdio é uma coisa da sociedade contemporânea. O primeiro infarto do miocárdio foi descrito pelo Dr. Herrick, na Inglaterra, em 1915. Não tinha infarto do miocárdio antes. Era uma coisa raríssima, muito rara. Muito rara. Para você ter uma ideia, em 1930, nos Estados Unidos, morreram 3 mil pessoas de infarto do miocárdio. Em 1960, morreram 300 mil. Só para você ter uma ideia como é que subiu. Não existia infarto. Essa doença não existia. Como não existia câncer. Aí você fala, o que trouxe o câncer, o que trouxe o infarto? Duas coisas, o açúcar e os óleos vegetais. O óleo vegetal é um problema muito sério. Em 1911, foi lançado nos Estados Unidos o Crisco, que foi o primeiro óleo vegetal no mercado. E eles começaram a falar mal dos óleos animais e introduziram o óleo vegetal. E aí os óleos vegetais dos animais foram saindo da jogada e os vegetais foram chegando. Só que um óleo vegetal, principalmente se ele é insaturado ou poliinsaturado, ele fica rançoso com 10 dias na gôndola do supermercado. Para ele não estragar, ele passa por um processo chamado hidrogenação parcial, onde ele é aquecido a quase 500 graus Celsius e entra hidrogênio e ele vira gordura, parte dele vira trans. Então, quando você compra, você já leva para casa o veneno. Quando chega na sua casa, pior ainda, você joga aquilo na frigideira, cuja temperatura é bem maior do que a panela. Porque a panela, a temperatura é parecida com a fervura da água. Na frigideira não tem nada a ver com água. Isso vai a 260, 270 graus. E ele vira, além de ele oxidar, ele vira trans. Então, essa é uma outra toxina que você leva para casa todos os dias. Você vai no supermercado e compra. Muitos de vocês aqui, até hoje, a partir de segunda-feira, eu sei que não vai acontecer mais, você cozinha com o pior deles todos, que é o canola. É o pior, o mais caro e o pior deles, veneno.
Você tem óleo de amendoim, você tem óleo de soja, você tem óleo de girassol, você não tem óleo de canola. Você tem óleo canola, não tem a preposição. Por que não tem a preposição? Porque não existe uma planta chamada canola. Canola é uma sigla. Canadian Oil Low Acid. Existe uma planta chamada couza, que o fazendeiro não deixa o animal comer porque ele morre de miocardiopatia. O inseto não ataca essa planta, porque ele não quer comer nenhum inseto quer passar perto. Ela era usada para lubrificante de automóvel, para lubrificante de máquina, e o governo canadense pegou essa couza, que tem um ácido chamado erústico, que quando cai na frigideira vira bracídico, e diminuiu ele de 5% para 1%. Por isso que chama Canadian Oil Low Acid. Só tem 1% de veneno ao invés de ter 5%. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Depois de 20 anos que você está comendo com canola, você infarta. Você desenvolve miocardiopatia, você desenvolve insuficiência cardíaca congestiva. Então, eu quero que você entenda, essa toxina chega na sua mesa de graça, porque como você não tem preparo para isso, que você não aprendeu na faculdade de nutrição, você acha que, porque vem a propaganda que canola é bom, você vai, isso é ótimo. E não é, é um veneno. Então, você vai ver um dia que eles vão voltar a cozinhar com o que a sua avó cozinhava, que é banha de porco. Uma outra opção é o azeite de oliva, não para fritar, mas para cozinhar pode. E a terceira e a melhor das opções, que é o que eu uso na minha casa, é o óleo de coco. Porque o óleo de coco ele é saturado de cadeia média, capróico, cáprico e láurico. O ácido láurico, quando cai no estômago, ele junta uma molécula com a outra, vira uma coisa chamada monolaurina, que mata fungo, mata bactéria, mata vírus, mata parasita. Lugares, ilhas do Pacífico, onde predomina a culinária do coco, não existe AIDS, existe HIV. Mas o HIV não progride para AIDS. Nós vamos ter uma aula de 2 horas só sobre óleo de coco, vai chegar esse dia, mas isso você tem que pensar o seguinte, como é que eu vou cozinhar na minha casa a partir de segunda-feira? Porque se você está cozinhando com canola, ou qualquer outro desses óleos, eu quero que você saiba que você está levando para casa um veneno. E tem outro detalhe importante. A sua avó, ela cozinhava com banha de porco, e quando ela terminava, ela guardava na lata. Você podia reusar a banha de porco. O óleo vegetal, com exceção do de coco, você não pode reusar. Você tem que jogar fora. Você imagina o pasteleiro de feira, fritando pastel. Você acha que em cada fritura de pastel ele joga o óleo fora? Não. Aquele óleo está lá há 5 meses, ele só vai acrescentando. Então, se você quiser um bom veneno, é comer pastel de feira. Pode ser gostoso do jeito que for, mas não vai valer a pena, tá bom? Porque é muita toxina. Canola é a couza trabalhada pela engenharia genética. O óleo da couza é um lubrificante. Couza é derivado da família mostarda, veneno. O óleo de couza causa câncer de pulmão, está cheio na literatura. Couza é caro para plantar e colher. Insetos não atacam as plantações. O óleo canola pode causar perda da visão, doenças respiratórias, anemia, câncer e doenças cardíacas, pelo ácido erústico, que quando cai na frigideira vira bracídico. E aqui está a melhor revisão que eu tenho, que é desde 1975, mostrando todos esses estragos. As gorduras saturadas, eu sei que é difícil você escutar isso, mas no próximo módulo nós vamos trabalhar nisso. As gorduras saturadas não são bandidas, elas são mocinhos. 53% do leite materno é gordura saturada. Vou falar de novo. 53% do leite materno é gordura saturada. O leite materno é o melhor alimento que tem no mundo, disparado. E não é à toa que eles têm 53% de ácido saturado. Então, esse conceito que você tem que saturado faz mal, isso não é verdade. O segundo melhor alimento que existe chama-se ovo. Eu comi 3 no café da manhã, cozidos. Vou comer mais 3 quando eu chegar em casa, 6. É o que eu como por dia hoje, 6 ovos. Tá? As gorduras trans são antinutrientes. Antinutrientes. Você não tem ideia do que elas prejudicam no organismo. Você não tem ideia. E é difícil você comprar qualquer produto de óleo no supermercado que não tenha gordura trans.
É praticamente impossível. Os radicais livres não fazem mal. O que faz mal é o excesso de radical livre. Não existe vida sem radical livre. Quando o radical livre está em excesso, porque a superóxido dismutase, a glutationa peroxidase e a catalase não estão dando conta, você forma uma coisa chamada estresse oxidativo. Estresse oxidativo é prejudicial. Radical livre per se, não. O açúcar, a farinha de trigo, nós vamos ter aula sobre isso, o prejuízo que isso dá no corpo. Tá? O sal, eu espero que você já tenha começado a mudar. Cloreto de sódio causa pressão alta, e é altamente deletério, porque para ficar branquinho daquele jeito tem uma porção de bleaching lá, porção de veneno. Sal integral é remédio. Eu desafio você a passar da sal integral para sua avó, que é hipertensa, e ela vai tirar a medicação, ela não vai precisar de medicação, porque a maioria das hipertensões é por deficiência de magnésio, e o sal integral tem muito magnésio, tem muito potássio, tem zinco, tem selênio. Então, sal é remédio, cloreto de sódio é veneno. As pessoas misturam uma coisa com a outra. Quando fala sal, você lembra do cloreto de sódio. Cloreto de sódio eu não estou recomendando, sal eu estou recomendando. Tanto é que eu recomendo, na aula de água, que você vai ter comigo, você tomar 3 copos d'água 3 vezes por dia, são 9 copos, e para cada litro de água você vai colocar uma colher de café de sal integral. Isso vai fazer uma diferença enorme na sua saúde. E a relação ômega 6 ômega 3, que era na época paleolítica, era 3:1, hoje se você ingere comidas fast food, chega a ser 40:1. Então, praticamente todo mundo tem deficiência, uma certa deficiência de ômega 3. Então, isso são chamados antinutrientes. Don't you sell anything without the dreaded trans fatty acid? O cara quer comprar alguma coisa que não tenha trans. A única coisa que eles acharam foi cigarro. Hoje você vai num lugar desses de conveniência, a única coisa que você acha sem trans é cigarro. Do contrário, tudo tem. Tá? O cupcake. Esse cupcake, para ele ficar desse jeito e durar, ele tem trans. Só que a lei do trans é assim, é por unidade. Sabe aquele biscoito seu favorito, que você comprava e vinha 50 biscoitos, aquela caixinha, e agora vem 100, e ele era metade do tamanho, mas vem 100? Por que você acha que aquela empresa passou a te dar 100 biscoitos com a metade do tamanho? Para ela não mudou. Porque a lei diz assim, a lei brasileira diz assim, ó, se houver mais de tantos miligramas de gordura trans por unidade, você tem que escrever que é gordura trans. Então, eles pegaram aqueles biscoitos, dividiram eles no meio, agora não tem miligrama por unidade. Aí pode escrever sem trans. Então, o rótulo não adianta nada. Você sabia que se você comprar, você como produtor de azeite de oliva no Brasil, se você colocar 15% de azeite de oliva e o resto de soja ou canola, você pode falar que é azeite de oliva? É. Muitos de vocês nunca experimentaram azeite de oliva na vida. Porque você compra no supermercado ali, você não sabe o detalhe, que nós vamos dar aula aqui um dia, você está comprando gato por lebre. Você está comprando azeite de oliva, que na realidade 85% é soja. E soja não é um alimento saudável. Se você faz um tempê, um missô, um natô, palmas, é fermentado. A soja fermentada é um espetáculo. A soja não fermentada é veneno. Ela tem ácido fítico, que quela todos os minerais e vitaminas. Ela tem manganês, que em excesso causa deficiência de QI no seu filho. Ela tem isoflavonas, que funciona como hormônio feminino. Se o seu menino vai tomando leite de soja todo dia, e aos 8, 9 anos de idade, você não para de dar leite de soja para ele, o pênis dele não vai crescer, é a síndrome do pênis pequeno. Se você está dando leite de soja para sua menina, com 9 anos ela tem menarca, ela tem menstruação, com 9 anos ela tem mama, com 9 anos ela tem pelo na região pubiana. E assim vai, eu posso falar o dia inteiro para vocês por que você não deveria fazer uso de soja, a não ser fermentado. Os orientais fazem. Orientais faz com soja fermentada. Não existe leite de soja no Japão. Isso é coisa do Ocidente. Então, a gordura trans é mocinho. O bandido está aqui, ó.
Desculpa, a gordura saturada é mocinho, o bandido está aqui, a gordura trans. Então, a gordura trans, ela fica parecendo, está aqui, ó, é uma trans, ela fica parecendo que ela é saturada. Ela dura mais tempo. Por isso que a sua avó ficava guardando a gordura numa lata. E ela usava e jogava, porque ela pode reusar, porque ela dura muito tempo. Tá? Outra coisa importante que nós vamos estudar depois é sobre a molécula do óxido nítrico, que é outro fator de adoecer, é a deficiência do óxido nítrico, tá? Que foi descoberto em 1772, causa expansão das artérias e bronquíolos, permite comunicação interneural cerebral, causa células imunes matarem bactérias e células cancerígenas. Em 1998, o Prêmio Nobel de Fisiologia foi para o Fulgrot, para o Guinarro e para o Murad, que é o papel que ela tem no sistema cardiovascular. E eu vou depois mostrar para vocês como é que ela é produzida. Eu vou pular isso aqui, porque nós temos temos que fazer muita coisa aqui, não dá tempo. E, como eu disse para vocês, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos mais um órgão. Ele é virtual, mas ele existe, que é a microbiota intestinal. Em geral, você tem duas grandes chances de ter uma boa microbiota. Se você nasceu de parto normal, e você absorve a microbiota da vagina da sua mãe, do canal de parto, e depois, quando você é amamentado, ela passa para você. Se você nasceu de cesárea e não foi amamentado, você tem, o resto da vida, um problema de microbiota intestinal. De vez em quando, você tem que estimular essa microbiota. Ela não é a mesma de uma pessoa que nasceu de parto normal e foi bem amamentado. E isso interfere muito na sua saúde. Os chineses dizem, e eles estão certos, a sua saúde começa e termina no seu intestino. Ou seja, a sua saúde e a sua doença depende do seu intestino. E não é você fazer cocô 2 vezes por dia, não. Não, eu não tenho problema de intestino porque eu evacuo 2 vezes por dia. Quer dizer nada, absolutamente nada. Vou te falar por que não é nada. Se você tem um cão, e se você dá para o cão uma ração certa, quando o cão termina de evacuar, o ânus dele está limpo. Ele não precisa usar papel higiênico. Você vai ver que todo animal de floresta que está saudável, ele não precisa usar papel higiênico. Ele acabou de defecar, o ânus dele está limpo. E aí? O que isso quer dizer? Quer dizer que na hora que você passa o papel higiênico, não pode sair nada. Se sair, você tem grau de desbiose. Quando você chegar num ponto onde sua microbiota intestinal é nota 10, na hora que você termina de evacuar, você passa o papel, não sai nada. Aí você pode, inclusive, vender suas fezes para fazer transplante de cocô. Claro que existe. Eu não estou inventando, não. Hoje existe transplante. Se você tem um cocô rico, você pode vender para quem tem cocô pobre. E eles fazem um transplante. Eles pegam, injetam no ânus da outra pessoa e isso salva a vida. Você está achando que eu estou brincando? Estou falando sério. Se você cultivar bem o seu cocô, vai valer dinheiro. Hein? Às vezes, falar que é saúde não estimula. Falar que é dinheiro, vou estimular. Então, muitos casos de problema de doença têm a ver com a microbiota intestinal. Aqui está um intestino saudável, limpinho. E se para chegar desse jeito você tem que fazer colônex, tá? Você tem que ir lá, eles lavam o seu intestino por dentro. Eu fiz 96 sessões para chegar ao meu intestino onde eu queria. Isso não é brincadeira, é uma dedicação à saúde meu. Um intestino em estado ruim e um intestino em estado péssimo aqui, ó. Olha que coisa, isso é impressionante. Muita gente anda assim. Então nós vamos depois discutir em profundidade os prebióticos. Às vezes tem estudos na literatura mostrando que só dando o prebiótico a longo prazo você restabelece os probióticos também, porque pelo menos tem um ou outro lá que vai crescer. Tem os probióticos, que é o Provida, que são as bactérias que são friendly, que são amigáveis. E você tem os produtos que são simbióticos, que é a combinação dos pré e dos probióticos. Então você imagina aqui uma proteína da tireoide, só para você ter uma ideia. Ela é montada em aminoácido. Cada peça desse Lego é um aminoácido. Deu para você imaginar? Muito bem. Então, agora você imagina aqui, eu vou cortar aqui, isso aqui é da tireoide, ó. Agora eu vou pegar essa parte aqui, ó, que é a parte de baixo,
Vou cortar. Isso aqui é uma proteína mal digerida por falta de ácido clorídrico e absorvida em vista de uma hiperpermeabilidade intestinal. Uma vez na corrente sanguínea, ela vai funcionar como antígeno, gerando um anticorpo contra essa proteína, que é a mesma que você tem na tireoide. Aí o que acontece? Esse anticorpo agora, geralmente é um IgG, é uma imunoglobulina do grupo G, pode ser IgM, pode ser IgA, mas geralmente é IgG, e ele vai lá e ataca isso aqui, como se fosse um corpo estranho. Porque agora existe um anticorpo contra essa proteína que vai lá e ataca a tireoide. Ou se pode atacar o rim, pode atacar a suprarrenal. Depende do tipo de proteína que você comeu. E que passou no tight junction, se passou na junção estreita. Estão me acompanhando? Tá. Isso chama-se mimetismo molecular ou homologia estrutural. Então, quem quer conversar com outro mais sofisticado, fala, ó, temos um caso de mimetismo molecular. Por quê? Uma mimetiza a outra. Tá certo? Então, aqui, eu vou atacar essa proteína que eu acabei de comer, por azar meu, eu vou atacar a tireoide, e eu vou criar uma tiroidite Hashimoto. No caso da tiroidite Hashimoto, você vai saber que existe, porque você vai fazer o chamado anti-TPO no sangue. O anti-TPO no sangue tem que estar menos de 35. Se ele tiver mais de 35, ele é chamado positivo. Um paciente seu pode ter um anti-TPO de 70 e não ter ainda tiroidite Hashimoto. Mas se deixar do jeito que está, vai ter. Porque o anticorpo vem muito antes da doença per se. Aí você vai, por exemplo, pega um paciente com um anti-TPO de 70, 80, 200, 300 e dá selênio, você vai ver que na próxima visita já está mais baixo. Você tem que fazer o selênio quelado, 100 microgramas 2 vezes por dia. Tá? O anticorpo IgG irá atacar a proteína localizada na tireoide, causando tiroidite Hashimoto. Ou seja, muitos dos casos que você tem de tiroidite Hashimoto começaram no intestino. Eu, para curar a tiroidite Hashimoto, eu tenho que tratar do intestino. Não adianta eu ficar tratando só da tireoide, porque aí eu não elimino a causa. Outros casos que você tem de tiroidite Hashimoto são iatrogênicos. O paciente está tomando T4 há muito tempo, e o T4 não está virando T3, e o T4 está virando T3 reverso. E isso também ajuda a provocar a tiroidite Hashimoto. Nós vamos ver isso quando nós estudarmos tireoide no módulo 5. Nós vamos estar discutindo tireoide, adrenais e pâncreas. A produção de ácido estomacal, já expliquei isso para vocês, requer iodo, zinco e vitamina B1. Então, olha só, um paciente com tiroidite Hashimoto vai se beneficiar de eu dar iodo, zinco e vitamina B1. Só que se o anti-TPO estiver elevado, eu tenho que dar selênio junto. Eu só posso dar iodo na tiroidite Hashimoto se eu der selênio junto com iodo. Então eu vou dar selênio, vou dar iodo, vou dar zinco, vou dar vitamina B1 e vou reparar, consertar, repor, reinocular. Eu vou fazer os chamados 6 R's do intestino. Antigamente era 4, depois 5, agora são 6 R's, que nós vamos ver também no futuro. Tá? Que doenças podem surgir quando o ácido estomacal é muito baixo por muito tempo? Então, olha só, o ácido clorídrico contribui na ativação das enzimas digestivas. Pepsinógeno sovira pepsina sob a ação do ácido clorídrico. Então, ele interfere na absorção, na digestão. Então, quando não tem isso, muitos minerais são perdidos e etc. Eu já falei para vocês que todo mundo com mais de 40 anos tem gastrite atrófica. O paciente que está tomando medicação antiácida, que é uma pena, porque o SUS dá. Então, o pobre, antigamente no Brasil era assim. O rico era doente, porque tinha acesso ao remédio. O pobre não tinha acesso ao remédio, não tinha doença. Agora, eu estou falando sério, não estou brincando não. Agora o SUS dá. Então, eu quero a estatina porque é de graça. Eu quero o omeprazol porque é de graça. Está todo mundo tomando estatina, todo mundo tomando omeprazol e todo mundo doente. Vocês entenderam? Então, como é de graça, pessoa de graça, eles acham que é bem... não, eu tenho que tomar, é de graça, pô. E eles levam esses venenos para casa e não tem nenhuma indicação. 99,999% dos pacientes tomando
medicação antiácida, deveriam estar tomando ácido clorídrico, o contrário. Esse aqui é o problema. A grande maioria dos indivíduos com incompatibilidade alimentar não são capazes de produzir adequadamente ácido estomacal por deficiência de iodo, com formação de bolhas de causando GERD, que é o refluxo esofágico. Tá? Forma bolhas e forma o refluxo esofágico. Deixa eu falar um pouquinho de incompatibilidade alimentar. Incompatibilidade alimentar é uma palavra que eu inventei. Eu vou te falar porque eu tive que inventar isso. Porque o médico não sabe distinguir alergia alimentar de intolerância alimentar, de hipersensibilidade alimentar. Hipersensibilidade alimentar. São três patologias totalmente diferentes. Tem nada a ver uma com a outra. Tem paciente seu que tem alergia alimentar, tem paciente seu que tem intolerância alimentar, e tem paciente seu que tem hipersensibilidade alimentar. E você chama isso tudo de alergia alimentar. Então eu criei essa palavra, incompatibilidade. Não, a palavra já existe. Eu criei esse conceito para virar mais didático. Eu digo assim, esse paciente tem incompatibilidade alimentar. Se ele tiver alergia alimentar, isso é um processo imunológico mediado pela IgE. Você põe amendoim na boca, você tem que ser levado a um pronto-socorro, você faz edema de glote, você tem que receber decadron e adrenalina, senão você morre. Aliás, nos Estados Unidos, a pessoa já carrega a injeção no bolso. Pessoas que têm alergia alimentar grave nos Estados Unidos, elas recebem uma injeção pronta. Ela carrega no bolso, ela só puxa a tampinha, a seringa está pronta, é ensinado a ela a fazer em cima da roupa. Aqui, ó. Tum! Faz aqui. Ela mesma. Não precisa ir para pronto-socorro. Ela mesmo trata na hora. Ela anda com isso no bolso, tira a tampinha, faz assim. E ela mesma aplica. Isso é alergia alimentar. Intolerância alimentar não é nada imunológico. É enzimático. Eu tenho intolerância à lactose. Significa que eu não tenho lactase suficiente para quebrar a lactose em glicose e galactose. Então, isso é uma intolerância alimentar. Tem nada a ver com imunologia. E a hipersensibilidade alimentar, que pode ser por IgG, IgM, IgA, imunoglobulina G, imunoglobulina M, imunoglobulina A, onde, por exemplo, eu como uma macarronada no sábado à noite e eu tenho uma enxaqueca quarta-feira de manhã. E nunca eu associei a macarronada que eu comi no sábado à noite com a enxaqueca que eu tenho na quarta-feira de manhã. O efeito é retardado e é específico. E a principal hipersensibilidade, como vocês vão ver depois nas aulas, é o glúten. Se eu não tirar o glúten, não cura. Não adianta ficar dando remédio. Eu tenho que tirar o agente agressor. A grande maioria dos indivíduos com incompatibilidade alimentar não são capazes de produzir adequadamente ácido estomacal por deficiência de iodo, com formação de bolhas de gases, causando GERD. GERD é quando eu tenho refluxo esofágico. Tá? Os antiácidos não tratam a causa, a falta de ácido clorídrico, aumentam a incidência de alergias, agora eu fico alérgico a tudo, a síndrome da má absorção, deficiência de zinco e agravamento a longo prazo do GERD, porque o zinco é muito dependente do pH para ser absorvido. Então, não há absorção de zinco, eu tenho esfoliação de zinco, sai nas fezes. E um agravamento a longo prazo do GERD. Sem contar os outros efeitos colaterais, perda da libido, depressão, etc.
E aí isso aí vem em comorbidade, vem junto. Por exemplo, o paciente tem asma, ele tem incompatibilidade alimentar, que você vai ver uma delas, vai procurar, ele tem diminuição de ácido clorídrico e ele tem, por exemplo, fadiga adrenal. Isso vem em bandos. Você nunca viu um pombo sozinho, não tem um pombo, tem outro. Isso vem em bandos, vem junto. Em criança, a asma é causada por parasitose, muitas vezes. Tem asma, eu tenho que procurar parasitose. Que nós também vamos virar especialista em parasitas aqui. Que é uma coisa que o brasileiro pensa que não existe. A classe média alta não tem parasita. É o que mais tem. Só que você não sabe que existe. Aí depois que você trata, você vê a melhora na sua vida. A asma pode também ser causada por deficiência de óxido nítrico. Nós vamos ver isso também depois. Tá? Consequências da diminuição do ácido clorídrico. Digestão de alimentos é comprometida, absorção de aminoácidos, minerais e vitaminas, e principalmente B12 e ácido fólico, porque a B12 depende do fator intrínseco, e a B9, que é o ácido fólico, depende da B12 também para absorver. Não ativa a liberação de bile e bicarbonato de sódio, que você vai entender a fisiologia. Aliás, eu vou te explicar isso agora, nesse momento, para você entender, porque tem pouca gente que conhece isso que eu vou explicar para você aqui. Eu tenho aqui o estômago, aqui eu tenho o cardio, aqui eu tenho o piloro. O pH do estômago ideal é menos de 2. Quando eu como, o pH do estômago tende a aumentar. E aí o ácido clorídrico entra em ação. Como que o corpo produz ácido clorídrico? Essa que é a pergunta. O corpo produz o ácido clorídrico pelas células parietais do fundo do estômago. Agora vem o que você vai aprender, que vai fazer diferença para você. Todas as vezes que eu produzir ácido clorídrico no estômago, eu produzo bicarbonato de sódio no sangue. Não tem outro jeito. Eu só consigo produzir ácido clorídrico no estômago se eu puder produzir bicarbonato no sangue. Então, aqui, olha que interessante. Quando eu diminuo a produção de ácido clorídrico, eu também me comprometo o meu sangue, que ele fica mais acidótico, porque agora não tem formação de bicarbonato, como a fisiologia pedia. O comprometimento não é só aqui na digestão, não. É sistêmico, quero que você entenda isso. Crescimento anormal de bactérias, por quê? Esse meu estômago, ele é uma barreira, tanto porque vem de baixo, quanto que vem de cima. Se eu vou num restaurante, como uma comida contaminada, e eu tenho um ácido clorídrico bom, a bactéria morre aqui, ó. Que não existe bactéria que tolere menos de 2 pH. Toda bactéria tem um limite de pH dela. Ela não tolera pH baixo. Se você tem Helicobacter pylori no seu estômago, que está te causando úlcera, é porque o seu pH está baixo. Se eu te der ácido clorídrico, eu curo a sua úlcera. Olha o paradoxo. Com ácido clorídrico, eu curo a sua úlcera. Porque o Helicobacter pylori vai morrer. Ele não aguenta pH baixo. Então, e aquela Escherichia coli aqui, ó, que está aqui no seu intestino, ela agora sobe, ó. Como não tem barreira, ela sobe e vai para o pulmão. Você começa a ter pneumonia recorrente. De bactérias patogênicas que você tinha no seu intestino, que agora sobem, porque não tem mais barreira estomacal. Antes ela morreria no estômago, ela agora sobe e passa direto, vai para os brônquios. Você vai ver que pessoas que tomam do medicamento antiácido, cronicamente, tem pneumonia recorrente. Você agora entendeu por quê? Tá? Desbiose intestinal e deficiência do sistema imune. 80% do seu sistema imune está no seu intestino. Você vai comer de 3 a 7 toneladas de comida numa vida. Um indivíduo normal ingere em torno de 5 a 6 toneladas de comida na vida. O sistema imune tem que estar o tempo todo decidindo se aquilo é amigável, friendly ou inimigo. O tempo todo. Se ele perder a tolerância, aí começam os problemas. Ele começa a reagir a coisa que ele não deveria reagir. Eu quero que você saiba, cai a ficha. Quando eu falo de sistema imune, você pensa em defesa. Eu quero que você saiba que 99% do tempo o sistema imune está identificando amigos. Esse é amigo.
esse é amigo, esse é amigo, esse é amigo. Esse é o maior trabalho dele. É tolerância, amigo, amigo, amigo. 99% da atividade imunológica não é atacar, é deixar passar. Quando eu perco a tolerância oral, eu começo a atacar coisa que não deveria. Eu começo a interpretar arroz como antígeno, começo a interpretar ovo como antígeno, eu começo a interpretar, eu estou perdendo a minha tolerância oral. E para restabelecer tolerância oral é demorado, viu? Não é fácil, não. E aí o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Amanhã, você já vai, segunda-feira, no seu consultório, o paciente chegava e falava, doutor, eu tenho azia. Aí eu pergunto para ele assim, é antes ou depois da comida? É depois da comida. Então eu já sei que é deficiência de ácido clorídrico. Porque se ele falar para você que ele está com dor aqui, dor no estômago, azia, e quando ele come melhora, aí é o contrário. E vai ser 1 em 1000. 1 em 1000. Vai falar para você que melhora com a comida. O resto vai dizer para você, ó, eu acabo de comer e a comida volta. Claro que ela volta, ela não consegue abrir aqui, ó. O piloro está fechado, ela volta. Como o pH dela é 4, do quimo, chama quimo agora. Quando misturou no estômago, chama quimo. Quando o quimo volta, ele tem um pH de 4. O pH do esôfago é 6,5, 7. Quando um pH de 4 cai num pH 7, só 1000 vezes a diferença em potencial hidrogeniônico. Lembra que é logarítmico. Aí causa essa irritação aqui, ó. O que a pessoa pensa? Eu tenho ácido demais. Não, querido. Você tem ácido clorídrico de menos. Experimenta tratar para você ver. Como se fosse deficiência de ácido clorídrico. Você vai ver que cura. É a chamada doença do refluxo gastroesofágico. Tá? Aí, ó. Aí confunde com isso aí, confunde muito, muito com doença cardíaca, com angina. Você sabe como é que chama chest pain? Agora mudou nos Estados Unidos. Dor torácica agora, dor no peito, passou a chamar agora síndrome coronariana aguda. O que dá a entender para você? Que dor no peito é igual ao problema cardíaco. Ó, esse paciente está com dor coronariana aguda. Não chama mais. Olha bem, oficialmente, chest pain mudou para acute coronary syndrome. Olha que absurdo. O médico chega, esse paciente está com síndrome coronariana aguda. O que dá para entender para você? Que ele está infartando. Ou seja, não se faz diagnóstico diferencial mais. Porque o médico escuta, o paciente escuta, o acompanhante escuta. Ó, está com problema no coração. Aí leva para fazer cateterismo. A mudança de nome muda toda a dinâmica, tá? Você entendeu onde é que vai cair? Na sala de cateterismo. E às vezes é isso aqui, ó. Aliás, a maioria das vezes é isso aí, ó. Eu me lembro, eu fui para os Estados Unidos em 1976. Eu fui trabalhar em Harvard, no Peter Brand Brigham Hospital. Hoje chama Brigham and Women's Hospital. E eu já fui como cardiologista, eu era um excelente cardiologista. E eu fui dar o meu primeiro plantão na emergência do Peter Brand Brigham Hospital. Eu me lembro direitinho, chegou uma senhorinha, devia ter uns 65, 70 anos. Eu fiz o exame, tirei a história dela e vi que ela não tinha dor coronariana. Eu me lembro direitinho. Aí eu estava, o que eu faço para ela ir embora? Aí o cara que era o responsável falou assim, embora para onde? Falei, para casa. Como para casa? Você tem que internar essa senhora. Falei, mas eu já sei que ela não tem nada. Não, meu amigo, aqui não é assim não. Aqui você interna, porque se ela for para casa e ela tiver problema coronariano, você vai ser processado. Aí eu entendi por que o custo médico americano é tão caro. Porque todo mundo tem que ser internado. Porque o que aconteceu de encerrar o diagnóstico? Aí está cheio de gente lá que não tem nada. Aí é que o preço vai subindo daqui uns dias. Se os Estados Unidos, a economia americana quebrar, eu posso te garantir que é por causa de saúde. Tá? Porque isso aqui chega, esses casos, por exemplo, vai tudo internado. Para descartar. Aqui, ó. À medida que os anos passam, aqui, ó. Aqui, ó. Dos 11 aos 20 anos, olha só a produção de ácido clorídrico. À medida que os anos passam, olha o que vai acontecendo, ó. Eu estou com 70 aqui. Aqui estou eu, ó.
Olha só a comparação com o que eu comecei. Para eu ter saúde, você acha que eu tenho que fazer o quê? Tem que tomar as coisas, não tem outra saída. Toda manhã, depois do café da manhã, eu tomo uma cápsula de cloridade de betaína, 600 microgramas. Desculpe, miligrama. Aqui, ó. Aqui, isso aqui é todo mundo, não é só você, não é todo mundo. Sua mãe, seu pai, tá tudo assim. A prevalência da DRGE aumenta com a idade. Aí dá-lhe omeprazol. Ai, meu Deus. Gastrite atrófica sintomática, que leva a isso aqui, ó. Tá? Olha a queda a partir dos 40 anos aí. Teste da avaliação, isso aqui você vai me agradecer tanto. Aliás, segunda-feira de manhã, eu estou te convocando a fazer esse teste em você. Segunda-feira de manhã, você vai descobrir se você tem deficiência de ácido clorídrico ou não. Você vai fazer em você primeiro, você vai aprender a fazer, e você vai pedir os seus pacientes para fazer. Então, primeira coisa, tomar em jejum meia colher de café de bicarbonato de sódio, baking soda, aquele que você tem lá para assar o bolo, em um copo de água. Você sabe que tem colher de sopa, colher de sobremesa, colher de chá e a menorzinha de café. Então, são as 4 colheres que tem. Importante aí para você aprender. 3 colheres de café dá 1 colher de chá. Eu estou falando de colher de café. Eu estou falando de metade de 1 colher de café de bicarbonato de sódio. Você toma em jejum. Você põe aquilo e toma. Avaliar, aí você vai marcar no relógio, você vai esperar 5 minutos. O que vai acontecer? O ácido clorídrico que você tomou vai juntar com que está lá no você tomou não, que está lá no seu estômago, vai juntar com o bicarbonato de sódio que você acabou de ingerir, vai criar um gás e você vai arrotar. Você vai arrotar. Olha lá, ácido clorídrico mais bicarbonato de sódio gera na mesma hora CO2. Você pode fazer isso no laboratório, você vai ver como é que borbulha quando você mistura ácido clorídrico com bicarbonato de sódio. Vai dar CO2. Você vai arrotar. Se você tiver um ácido clorídrico normal, você vai ter um arroto em menos de 3 minutos depois que você engoliu essa solução em jejum. Mais ou menos 2 minutos, o estômago vai começar a arrotar, você começa a ter arroto. Porque está acontecendo essa reação química no seu estômago vazio. Quando o seu ácido clorídrico está aumentado, você arrota em menos de 2 minutos e repetidamente. Você começa a ter um arroto atrás do outro. E isso acontece, não leva 2 minutos, porque já tem muito ácido clorídrico lá. Na hora que o bicarbonato cai, na mesma hora o CO2 forma, você começa a arrotar um arroto atrás do outro. E, se tiver diminuído, você espera 5 minutos e você não arrota nada. Aqui onde é que seus pacientes vão estar, ó. Eles vão esperar 5 minutos e não vai acontecer nada. Dá isso para o seu filho, para você ver, de 10 anos, como é que ele arrota. Porque ele tem um ácido clorídrico perfeito. Ó, você quer fazer o teste? Daí você vai ver que arrota. Porque você vai ver assim, doutor, não arrotei. Doutor, não arrotei. Doutor, não arrotei. Doutor, não arrotei. Agora, é claro, você não pode fazer isso com quem está tomando omeprazol, porque aí que não vai arrotar mesmo, né? Você pode até fazer o teste para ver que não arrota mesmo. Porque o omeprazol não deixa produzir ácido clorídrico. O ácido clorídrico está extremamente diminuído. Então, aqui, esse teste aqui, você vai receber o slide segunda de manhã. Esse teste é um teste que você pode fazer no consultório. No consultório, não. Você orienta a pessoa, escreve isso aí num papel, entrega para o paciente, para ele não esquecer. Ele faz em casa, depois ele te liga. E você devia te fazer em você. Você vai ver que muitos de vocês têm deficiência de ácido clorídrico. Está entendido? Vamos em frente. Aqui, ó. O melhor livro que você pode encontrar nesse assunto foi escrito pelo Dr. John Wright, que é o pai do hormônio bioidêntico no mundo. Dr. John Wright, em 1985, entrou no consultório dele uma mulher que ele achava que precisava de reposição hormonal. Ele fez a receita para ela, entregou, ela olhou na receita, olhou para ele e falou assim, o senhor está me achando com cara de égua? Porque ele receitou para ela um
um hormônio feito de urina de égua. Aí foi quando ele levou um susto e resolveu procurar os hormônios bioidênticos. Ele que é o pai dos hormônios bioidênticos no mundo, Jonathan Wright. Começou em 1985. Tá? 15, 20, 25, tem 29 anos que ele usa hormônio bioidêntico. Tá? É o pai dos hormônios bioidênticos. E ele é um dos grandes estudiosos e com de ácido clorídrico no estômago. Então, aqui, Why Stomach Acid is Good for You. Eu recomendo você ler esse livro. Está no Amazon.com, infelizmente não tem na forma digital, você tem que comprar ele fisicamente, mas vale a pena assim, encomendar esse livro, tá bom? Que está tudo aí, a explicação toda e muito mais do que eu estou falando. Por que o ácido estomacal em demasia é tão ineficiente em causar refluxo esofágico, mas ineficiente em digerir alimentos? Olha que pergunta inteligente que ele criou. Ele falou assim, se as pessoas, os médicos pensam, olha só, me acompanha, se os médicos pensam que esses pacientes têm excesso de ácido clorídrico, que estão tendo até refluxo, por que um ácido clorídrico em excesso, que dá até refluxo, não cuida da digestão? Porque esses pacientes reclamam que a digestão está difícil. Se fosse excesso de ácido clorídrico que ia causar refluxo, esses pacientes não tinham nenhuma reclamação de digestão, porque eles iam digerir muito bem. Olha a pergunta, lê de novo agora. Por que ácido estomacal em demasia é tão eficiente em causar refluxo, mas ineficiente em digerir alimentos? Olha a pergunta inteligente que ele começou. Espera aí. Aí ele que descobriu que, na realidade, esses pacientes têm deficiência de ácido clorídrico, e não excesso. Caiu a ficha. Depois que está explicado, é fácil, né? Depois que você vê como é que aquelas bolinhas se formam, aí fica fácil constatar. É assim mesmo, esse é o conhecimento. Eu vou te dizer mais. Olha só, o sacrifício que você faz. Você para o seu consultório, você paga a sua passagem, você paga a sua estada, você paga a sua alimentação, você paga o curso aqui, e você está adquirindo conhecimento. Eu quero que você saiba que conhecimento tem preço. Você tem que aprender a cobrar mais. Porque se você resolve problema que ninguém resolve, eles têm que pagar para você o que eles não pagam para os outros. Porque você está resolvendo o problema deles. Então, à medida que você progride aqui no curso, você vai ver que a sua consulta tem que aumentar de preço. Não é só o número de clientes que vai aumentar para você. A sua consulta também vai aumentar de preço. Porque você vai conseguir resolver problema que os outros não resolvem. E nada mais justo que você vai cobrar mais caro para fazer isso. Tá bom? Então, aqui, o refluxo gastroesofágico, ó, isso aí que acontece, ó, quando o pH não está tão baixo quanto deveria, e aí forma o esôfago de Barré. O esôfago de Barré, para quem não sabe, quando você vê isso aqui, na endoscopia, isso aí é pré-câncer. Deficiência de ácido clorídrico leva a câncer de esôfago. Por quê? Porque a válvula não abre, joga o ácido para cá, ó. Isso aqui lesa a mucosa do esôfago cronicamente, desenvolve o esôfago de Barré. Você vai pegar pacientes seus que têm esôfago de Barré, você vai fazer isso que você está aprendendo aqui, e vai chegar um dia que eles vão repetir, e eu já tive casos assim, esôfago de Barré, que era, a próxima etapa é câncer de esôfago, desaparece. Você vai curar, vai regredir. Você vai pegar um esôfago de Barré, que vai voltar, vai regredir, vai normalizar isso aqui. Já tive vários casos que vêm em conta, ó, meu paciente, assim, porque eu pego uma experiência muito grande de vocês. Eu não atendo mais, você sabe disso. Eu só entro em casos complicados que ninguém resolve. Mas eu tenho uma experiência clínica muito grande, muito maior do que você pode imaginar. Porque o caso que seu complicado, eu fico sabendo. O caso seu que funcionou, eu fico sabendo. E eu estou curioso para isso. Cada um de vocês me conta uma história. Tá, eu vou captando, vou juntando a experiência. Então, eu quero que você entenda isso. Você vai ver isso no seu consultório. As células parietais estão aqui no fundo do estômago. Elas produzem o ácido clorídrico e o fator intrínseco. Se você tem deficiência de ácido clorídrico, que provavelmente você tem, você também tem deficiência de fator intrínseco, que são as mesmas células.
então você também tem deficiência de B12. Porque sem o fator intrínseco, que junta com o fator extrínseco, que é a B12, você não tem o fator intrínseco, mesmo que você ingera o fator extrínseco, por isso você tem que aprender a fazer B12 sublingual. E a B12 que você tem que fazer sublingual não é cianocobalamina. Cianocobalamina é uma B12 sintética. A B12 que o organismo usa é a metilcobalamina. Você pode ingerir a cobalamina e ela se transformar em metilcobalamina para ser usada. Mas o enzima que transforma a cobalamina em metilcobalamina também cai com a idade. E tem gente que tem polimorfismo genético para o enzima que transforma a cobalamina em metilcobalamina. Então, a minha recomendação é você usar direto metilcobalamina, vamos pôr 500 microgramas, não é miligrama não, é micrograma, sublingual. Que é o melhor jeito de você fazer. Em 5 dias o paciente já mudou. Porque você já está dando o princípio ativo sublingual. É como se estivesse dando na veia. Um jeito de você fazer, não faço venoso no meu consultório. É só você aprender a fazer sublingual que você está fazendo venoso. Porque vai na mesma hora para o sangue. Você tem que aprender a fazer vitamina D3 sublingual. Você tem que aprender a fazer metilcobalamina sublingual. Você tem que aprender a fazer metilfolato sublingual. Porque o metilfolato é a mesma coisa. Ácido fólico, meus amigos, amigas, é veneno. É veneno. Ele tem que virar metilfolato para não ser veneno. 28% das mulheres são heterozigotas por metileno tetraído folato redutase, que é uma enzima que transforma ácido fólico em metilfolato. 10% das mulheres são homozigotas para metileno tetraído folato redutase, tem polimorfismo genético. Não transformam. Tem mulher grávida que está recebendo ácido fólico do ginecologista e está intoxicada com ácido fólico, porque não está virando metilfolato. Quando não tinha metilfolato, tudo bem. Hoje tem metilfolato no Brasil. Então, vocês que são ginecologistas, vocês têm que aprender a fazer metilfolato direto e não ácido fólico. Para a gravidez é 1000 microgramas sublingual por dia. Cada o quê? Cada grávida. É. E tem que fazer... O ideal, meus amigos, o ideal é antes de engravidar. Depois que engravida, já está tarde. Porque o tubo neural fecha no 23º dia da fertilização. Então, a maioria das mulheres que vão tomar isso já passou o momento, pelo menos do tubo neural, da espinha bífida. Mas ainda previne o lábio leporino, a fenda palatal. Tudo isso é deficiência de folato. Síndrome de Down, trissomia do 21. A causa de uma mulher de 35 ter trissomia do 21. À medida que você envelhece, cuidado, porque você pode ter filho com síndrome de Down. Você, como ginecologista, agora sabe como é que você faz. Paciente com mais de 30, 35 anos que quer engravidar, você vai dizer, vamos começar agora. Eu vou começar a te dar metilfolato antes de você engravidar. Porque aí você não vai correr o risco de ter síndrome de Down. Os alemães sugerem 6 meses. Tá? É o ideal, mas se for 1 mês antes já está bom. Se for 20 minutos antes de engravidar, já está bom. Tem essa história da mulher que queria dar o cano na fila do avião, né? Entrou na fila dos como é que chama? Prioridades. Aí a mocinha perguntou assim, por que a senhora está nessa fila? Eu estou grávida. Quanto tempo só tem de gravidez? Uns 20 minutos. Mas estou grávida, é digital, não é fila para grávida? 20 minutos que eu estou grávida. Né? É isso aí. Então, as células estomacais, quais são elas? As parietais, no fundo do estômago,
que produz o ácido clorídrico e o fator intrínseco. As células principais que produzem, transformam o pepsinógeno em pepsina. E através do pepsinógeno que vai ser virar pepsina, o pH tem que ter menos de 4. Isso aqui está errado. pH tem que ser P minúsculo, H maiúsculo. Ali está ao contrário. As células G, que produzem gastrina, é 1 em 10 mil. Você tem acima de Zollinger e Ellison. Por isso que eu falo que é muito raro você encontrar um paciente que vai ficar rotando antes de 2 minutos e rotando várias vezes com aquele teste que eu te dei. Porque provavelmente ele vai ter síndrome de Zollinger e Ellison, que é 1 em 10 mil. Muito raro, muito raro. Raríssimo. Acho que você nunca viu um caso. Células enterocromafins, que produzem histamina. A histamina é um hormônio, é o hormônio da desidratação. Uma criança que está desidratada, ela libera histamina. E ela tem uma crise de asma. E a cura não é dar antihistamínico. A cura é hidratá-la bem. Porque criança que tem crise repetitiva de asma, se você for ver, ela está desidratada. A mãe não está dando água como deveria dar para ela. E ela tem crise repetitiva de asma, ela vai e começa a tomar antihistamínico. Pintou a casa, não consertou nada. Só pintou a casa. Você lembra da casa pintada? Você tem que aumentar a ingestão de água. Células mucosas que produzem o muco, que para proteger e que produz o bicarbonato de sódio para anular quando tem o ácido clorídrico está muito alto. Células do D do estômago, que produz somatostatina. O estômago produz somatostatina, o pâncreas produz somatostatina, a adenohipófise produz somatostatina. Para quem não está lembrado, somatostatina é o hormônio inibitório de qualquer coisa. A ação dele é sempre inibitória. Então, quando eu começo a ter um hormônio demais no corpo, é liberada a somatostatina para bloquear aquele hormônio. Ele é um bloqueador. Então, as células D do estômago, as ilhotas delta do pâncreas, as ilhotas beta do pâncreas produzem insulina. As ilhotas alfa do pâncreas produzem glucagon. As ilhotas delta do pâncreas produzem somatostatina. Então, ela é produzida no estômago, ela é produzida no pâncreas, e ela é produzida na adenihipófise. Então, acetilcolina, histamina e gastrina dependem do ácido clorídrico. Aqui, fator intrínseco, B12, você pode tomar isso. Pessoa de mais de 40 anos, tem gastrite atrófica, ela pode tomar, mas não precisa. Então, faz o metilcobalamina sublingual. Se eu quiser tomar oral, sim. Mas isso é quando não há essa necessidade. Vai ficar muito mais caro o tratamento. É muito barato metilcobalamina sublingual. É muito barato metilfolato sublingual. Tá? Olha que interessante. Ó, aqui está a absorção. A cimetidina interferindo na absorção de ferro. Ó, aqui está o controle. Se eu tomo Tagamete, 600 miligramas, olha como é que cai a minha absorção de ferro. Se eu tomo Tagamete, 900 miligramas, olha como é que cai. Ou seja, eu posso desenvolver hipotiroidismo tomando cimetidina. A pessoa começou a tomar cimetidina e começou a engordar. Por quê? Porque agora caiu a absorção de ferro, agora o ferritina ficou muito baixo, o T3 não é ativado mais. Olha a absorção do cálcio, tá? Quando você não tem ácido, aí você faz a cloridade de betaína, olha lá, olha como é que a absorção de cálcio sobe, com o tratamento com cloridade de betaína. Tá? Aqui a B12, mesma coisa. Você tem aqui, você faz quando você tem o que é isso aqui? Gastrite atrófica. Ela é a gastrite atrófica severa, a diminuição na absorção de B12. Como é que é absurda? Praticamente não absorve nada. Tá? Aqui tem a hidrólise proteica, quando o pH do estômago está menos de 2,5 e quando ele está mais de 5. Você sabe que a água
hoje é considerado um nutriente. Antigamente, a água era considerada apenas um solvente universal. Hoje, a água é considerada um nutriente, porque uma das propriedades da água é provocar hidrólise, que é uma reação química importante. Então, sem hidrólise, não acontece muita coisa no corpo. Então, a água passou a ser também um nutriente. Drogas antiácidas podem nos fazer vulneráveis à infecção, à salmonela, à cólera, à tifoide, à pneumonia que você pega em hospital. Por quê? Porque aquela barreira que o estômago significava, tanto para germe que vem de cima para descer, quando vem de baixo para subir, agora não existe mais. Então você pode ter uma pneumonia por um processo, uma salmonela que estava lá no seu intestino, quietinha. Não podia progredir porque a microbiota era forte para ela progredir. Mas agora ela sobe e vai ter infecção. Tá? O crescimento bacterial, aqui o controle e um paciente tomando omeprazol. A diferença, como é que as bactérias crescem no trato digestório, na presença de um agente como esse. Tá? É engraçado que esse tratado aqui é um tratado ultra antigo, 1698. A primeira menção de asma relacionada com o ácido clorídrico, com o estômago. Problemas estomacais causando asma. Isso é de 1698. Tá? Você vê que é muito tempo. Baixo pH estomacal e asma. Aqui, incidência de gastrite atófica. Aqui, quando você tem normal e quando você tem a presença da gastrite. Você tem artrite reumatoide. E assim vai. O que é isso aí? Como é que chama isso? Pois é, isso aí é deficiência de ácido clorídrico. Às vezes fica passando nada na pele. E o creme não sei o quê, o creme não sei o quê. Que creme? Você tem que curar o ácido clorídrico. Rosácea, quando você vê rosácea, você vai pensar em estômago. Você vai pensar em deficiência de ácido clorídrico. Hã? Mau hálito. Maioria deficiência de ácido clorídrico. Observa hálito de velho, como é que é. Velho cheira velho, não cheira? Não. Deficiência de ácido clorídrico traz mau hálito. Então, olha só, para eu aumentar minha produção de ácido clorídrico, eu preciso de iodo, eu preciso de zinco, eu preciso de B1, e eu preciso ter cloreto de sódio, água, e CO2 e água. Porque para fazer o ácido clorídrico eu preciso do cloro aqui, o cloreto. Onde é que eu vou tirar o cloreto? Tá? Então eu preciso do cloreto. E eu preciso do B1, preciso do zinco, preciso do iodo. Preciso de água, preciso de CO2. Então aqui como é que faz? Aqui, ó. Eu pego o cloreto de sódio, mais a água, mais o CO2, formo ácido clorídrico, que vai para dentro do estômago, e o bicarbonato de sódio que vai para fora do estômago, que vai para o sangue. Eu já mostrei esse mecanismo para você. Então, a pessoa que tem uma dieta hipossódica muito reduzida, tem hiponatremia, o sódio está 135 no sangue, também tem deficiência de produzir ácido clorídrico. Como agora todo mundo foge do sal, todo mundo quer ter dieta hipossódica, a dieta hipossódica pode levar a uma deficiência de ácido clorídrico. Tabagismo. Aqui, olha os radicais livres, ó. Eles vão destruindo o DNA, olha lá. E vocês vão atacando o DNA, ó. E os DNA com esse ataque vão fazer mutações. E essas mutações vão predispor a uma série de doenças. São chamados polimorfismos. Então isso aqui, ó, olha só, isso aqui, esse ataque ao DNA, pelos radicais livres em excesso, chama estresse oxidativo, isso produz polimorfismos genéticos, os chamados SNPs, que são os polimorfismos de nucleotídeo único. Quando você faz uma alimentação saudável, você tem que levar em consideração que não é só o que você vai comer, você tem que digerir o que você vai comer. Então, com isso, nós cumprimos a primeira etapa, que são as toxinas. A segunda parte é a desnutrição. Tá? O Hipócrates dizia que a sua comida seja o seu remédio, que o seu remédio seja a sua comida.
Infelizmente, isso aí não é verdadeiro hoje mais, porque hoje, para você ter uma saúde perfeita, você tem que fazer suplementação de vitaminas e minerais, porque os alimentos já não fornecem isso para você mais. Imagine em 1914, você ia atravessar a Avenida Paulista, você não precisava se preocupar muito, porque praticamente não tinha carro em 1914. O Ford Bigode chegou no Brasil em 1912, tinha quase nem nada. Hoje, se você atravessar a Avenida Paulista sem olhar para os lados, você morre atropelado. Você tem que mudar, mudou o seu modus operandi de atravessar a rua entre 1914 e 2014. Pois é, antigamente você podia sentar na mesa e falar, eu tenho uma mesa farta, aqui estão todos os ingredientes, eu vou ter uma boa alimentação. Não, não tem mais. Você tem boa alimentação, mas não tem boa nutrição. Alimentação e nutrição não são sinônimos. Alimentação é o que você come, nutrição é o que chega à sua célula. Eu posso estar bem alimentado e mal nutrido. É só comer um hambúrguer com Coca-Cola e batata frita, eu vou estar alimentado. Eu não estou nutrido. Daqui meia hora eu estou com fome de novo, porque a célula vai dizer, ó, o nutriente não chegou aqui não, pô. Ah, fizeram uma corrupção, eles desviaram o dinheiro, não chegou aqui. Ah? Então hoje eu vou dizer para você ter saúde perfeita e os seus pacientes, você tem que mudar o modus operandi, você tem que passar a suplementar. Você tem que suplementar a vitamina D, porque você não toma sol mais. Você tem que suplementar iodo, porque tem deficiência. Você tem que suplementar magnésio, você tem que suplementar ômega 3. Em muitos pacientes você tem que suplementar metilfolato, metilcobalamina. Então você vai aprendendo isso. Para você, para os seus pais, para a sua família e para os seus pacientes. Esse tipo de medicina é a única medicina que eu conheço que todo especialista é também paciente. Isso é muito bonito, porque eu dou para você aquilo que eu dou para mim, aquilo que eu dou para minha família, aquilo que eu dou para meus filhos, aquilo que eu dou para meus netos. Eu só dou para você aquilo que eu ingeri. Ah, eu não acredito em remédio. Então você não pode prescrever remédio. Se você não acredita, você vai dar para os outros uma coisa que você não tomaria? Você não acha que isso é antiético? Aqui você fala, vou melhorar. Eu aqui primeiro, que eu tenho que provar para mim que é bom. Eu tenho que fazer no meu pai, ele está deitado, não anda mais, e agora nós vamos fazer o esquema que o doutor Laí falou lá, e ele vai voltar a andar. Ah, eu vi aqui em casa, ó. Aí, eu não preciso de escrever. Ah, mas onde é que eu vou procurar? Você não tem que procurar nada. Você viu? Você quer experimento melhor do que esse? Quantos trabalhos duplo cego, randomizado, você já viu de pular de paraquedas? Ou sem paraquedas? Você já viu um estudo mostrando que se você pular sem paraquedas é pior do que pular com paraquedas? Faz uma vez só, você sabe. Precisa de estudo randomizado, duplo cego, com 3.000 pacientes. Quando você mostra um estudo para mim, randomizado, duplo cego, 3.000 pacientes, eu falo assim, para provar que esse remédio é bom, teve que dar em 3.000. Tem alguma coisa errada. Eu vou pegar um 45 e vou apontar na cabeça do cara e vou dar um tiro. A queima-roupa. Pá! Quantos estudos eu preciso fazer para falar que um 45 na cabeça mato? Um tiro só. Acabou a história. Gente, para com essa história de randomizado, essa conversa fiada, pô. Para vender remédio, pô. Se é bom, não precisa, pô. Acabou. É uma vez só, seu pai estava deitado, começou a tomar o Mixright, começou a tomar vitamina D, fez modulação com testosterona, hoje ele está andando, dirigindo. Acabou, pô. O que você quer mais? Precisa de duplo cego randomizado para quê? Muda essa cabeça sua e foca no seu resultado. Você vai ser bom ou mau médico, dependendo do resultado que você obtém. Ponto. O resto é conversa fiada. Ah, mas o que o meu colega vai falar? Você faz sua medicina para você, para os seus pacientes, ou para o seu colega? Você tem satisfação para dar para o seu colega? Não. Você tem satisfação com você mesmo. O paciente, você jurou lá que você resolveu o problema do paciente e não estava resolvendo. Agora você está. Isso é que interessa. Se você for o melhor aluno da turma, eles falam mal de você, sabia? Se você for o pior aluno da turma, eles falam mal de você, sabia? Se você estiver no meio, os de cima falam mal, os de baixo falam mal. Não interessa. Você conhece a história? Diz que o sujeito estava o avô, o neto e uma mula. Você conhece essa história?
Então, escuta. O avô puxando a mula e o neto do lado. Aí tinha um cara parado no meio da estrada e falou assim, poxa, vocês não estão pensando direito, hein? Falei, por quê? Pô, a mula não está fazendo nada, pô. Por que um de vocês dois não monta na mula? Por que você não monta o seu neto na mula e você puxa a mula? Aí ele falou, tá, boa ideia, vou fazer isso. Pôs o neto na mula e puxou a mula. Outro cara, que absurdo, pô. Esse menino jovem, pô, toda a saúde, montado, e o senhor idoso puxando a mula? Eu acho que tem que ser o contrário. Você tem que trocar. Ah, tá, desculpa. O velho montou na mula e o menino puxando. Passou o próximo. Que absurdo, abuso de criança, pô. Não é possível. Como é que pode o velho montar e o pobre do menininho puxando a mula? Isso é um absurdo. Ah, tá bom, sobe. Os dois montaram na mula. Passaram um outro. Vocês não têm pena dessa mula, não, pô? Vocês dois montados na mula, pô? Interessa, querido, o que você fizer, eles vão te criticar. Interessa, pode montar na mula, desmontar, pôr um neto. Interessa, alguém vai falar que está demais. Então larga isso para lá e cuida da sua vida. Vem? É isso aí. A síndrome metabólica, que é a que mais cresce hoje no mundo, hiperglicemia de jejum acompanhada de distúrbios de tolerância à glicose e resistência insulínica, acompanhada de hipertensão arterial, obesidade central e maçã. Quando tem mais gordura da cintura para cima é maçã, mais da cintura para baixo é pera. Elevação dos triglicéridos, diminuição do HDL. Não? E a síndrome metabólica vem acompanhada de uma série de outras doenças. O que está por trás aí? A principal causa é frutose. A frutose, nenhuma célula do corpo quer frutose. Nem o cérebro, nada. Nenhuma célula do corpo metaboliza a frutose. A frutose vai para o fígado. Como é que chama uma molécula que ninguém quer? Só o fígado. Chama veneno. Não tem outro não. Vai para ser metabolizado para acabar. Aí ela é metabolizada na forma de gordura. E um dos que sobra, os metabólitos, chama ácido úrico. Se você tomar suco de laranja fresco, sem açúcar, todo dia, você vai elevar o seu ácido úrico. Você vai ficar hipertenso e você vai desenvolver síndrome metabólica. Com suco de laranja fresco, sem açúcar. Tá bom? Quero que você saiba disso. Aí a Organização Mundial de Saúde disse, a diabetes vem junto com a obesidade, então vamos chamar de diabesidade. Então agora tem uma nova doença. O senhor tem diabesidade. Um dos fatores para a pandemia de diabesidade é o uso abusivo do glutamato multicossódico, que perturba o reconhecimento cerebral da leptina. A leptina é aquele hormônio, sabe quando você foi na churrascaria, aquela carne gostosa, você está comendo. Chega uma hora, o rapaz vem trazendo a carne, você olha para a carne e você fala assim com o seu prato, para mim chega. Sabe aquele momento que você empurra o prato? É porque o seu hipotálamo está sobrecarregado com leptina. Saturou. Pronto, não quero mais. Tenho saciedade. Chega. Pois é, quando você usa glutamato monossódico ou frutose, você perturba a leptina. A leptina agora não conversa mais com o cérebro. Você come e continua com fome. Come e continua com fome. Se você der um suco de laranja para uma criança, já fizeram estudo assim. 2 grupos de criança. Uma que toma o suco de laranja antes do almoço e o outro que não toma nada. E aí aquele que toma o suco de laranja come mais. Eles pesam tudo direitinho, porque ao invés de diminuir o apetite, que já tomou o suco de laranja, aumenta, porque perturba a leptina. Então aquele grupo que tomou o suco de laranja antes, ou refrigerante, fizeram com refrigerante, vai almoçar mais. Ou seja, aumenta o apetite. Nós médicos prescrevemos remédio para hipertensão, remédio para hiperglicemia, remédio para o colesterol, remédio para o triglicérido, damos anorexígeno e a cirurgia bariátrica. Ou seja, só ficamos na periferia. Resolvemos nada, só pintando a casa. Aí você vai no outro médico, ele muda, essa cor verde está muito feia, vamos pintar a casa de azul. Mas não resolve também. Pintar a casa não resolve, gente, vocês já viram. Por que a diabetes se instalou no paciente? Isso é que tem que perguntar. Tá? Uma outra causa comum por trás da diabetes é o hipotiroidismo tipo 2, que a maioria dos seus colegas nem sabe que existe. Muitos de vocês aprenderam hoje, escutaram pela primeira vez o que é hipotiroidismo tipo 2, assim como você tem diabetes tipo 2.
Hipocloridria, a cloridria constitui outra causa importante de obesidade. O veneno frutose é responsável, junto com outros, pela pandemia de síndrome metabólica. Quando Deus fez o veneno frutose, ele fez ao mesmo tempo o seu antídoto, que é a fruta. Ingerir fruta é uma coisa, tomar suco de fruta é outra história. Não é a mesma coisa. Como dizia o Tim Maia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O filósofo Tim Maia. Então, o glutamato monossódico, que é um problema sério, o hipotiroidismo tipo 2, a hipoacloridria e a frutose. São os principais problemas. Então, são o glutamato, o hipotiroidismo, a hipoacloridria, deficiência de iodo, zinco, vitamina B1, geralmente leva à acloridria, e a frutose. Aqui estão as 4 principais causas do processo de obesidade que nós vamos estudar depois em outras aulas. Tá bom? Muito bem. Aqui, ó. Olha que interessante. Aqui é o índice de massa corpórea acima de 30. 31% dos americanos têm acima de 30. 3% dos coreanos. Os Estados Unidos é o país mais obeso do mundo e a Coreia é o país mais magro do mundo. Se bem que já começou a aumentar. O Japão, ano retrasado, em Tóquio, foi criado o primeiro hospital dedicado à cirurgia bariátrica. No Japão. Já chegou lá. Tá? Então, nós precisamos de vitamina D3, nós precisamos de água, nós precisamos de oxigênio. É o fenômeno da mudança do CO2 com oxigênio. É hematose, né, que chama, né? Hematose. Provavelmente você nem lembra mais desse nome. É quando você troca o oxigênio com gás carbônico. O corpo, 60% a 70% é água, e a vitamina D3, ela tem um efeito pleotrópico. Ele tem um fenômeno de pleotropia. O que é isso? Ela interfere em mais de um gene. Tem estudos mostrando que ela interfere em quase 10% do genoma. Então, ela mata vários coelhos com a cajadada só. Tá? Então, a vida, você não vive ela sem oxigênio, você não vive ela sem água, e você tem os macronutrientes, as proteínas que são estruturais, os carboidratos e as gorduras que são energéticos, e as vitaminas e os sais minerais, que são alimentos reguladores. Reguladores, energéticos e estruturais. Tá? Na composição certa que nós vamos discutir isso aí. Então, os nutrientes, você pode ter depressão deles, você pode ter deficiência, você pode ter a depressão. Primeiro é depressão, não chega a ser deficiência. Chama insuficiência. Primeira fase é insuficiência. Depois vem deficiência. Aí depois já começa a ter disfunção e aí chega a doença. Então, quando você tem uma desnutrição, ela vai por depressão, deficiência, disfunção e, finalmente, doença. Tá? E nós podemos interferir no genoma, através do epigenoma, que vocês aprenderam comigo na primeira aula. Então, dependendo do que eu vou ingerir, a epigenética interfere no DNA por 2 mecanismos. Um mecanismo é via estonas, que são aquelas proteínas reguladoras, e a outra é via metilação, que metila a citosina. Aqui, adenina, timina, guanina, citosina. A citosina é a base nitrogenada que é metilada. Então, com isso, eu faço a metilação do DNA e mudo. Aqui está um exemplo clássico disso aqui, são chamados o mouse gut. Aqui está uma mãe obesa, hipertensa, com síndrome metabólica. E ela tem filhos também assim. Aí eles fizeram um estudo, pegaram uma mãe que também tem filhos assim, deram para essa mãe betaína, colina e vitamina B12 durante a gravidez. Os filhos nasceram magrinhos, normais, voltaram a ter o pelo que tinha antes de ter feito essa alteração do polimorfismo. Olha que interessante, como é a influência que isso tem. Isso aqui mudou, isso aqui é um wake-up call, isso aqui é um despertar para você. Aqui, se eu posso interferir no filho que vai nascer da mãe doente e fazer ele nascer saudável pela nutrição, pela suplementação, imagine o que eu posso fazer com o paciente no meu consultório. Você não é refém da sua hereditariedade. Isso é autonomia.
altamente libertador. Você não pode culpar mais os seus pais por você ser doente. A epigenética libertou você. Você deixou de ser refém da sua hereditariedade. E o médico, no consultório, tem um poder muito maior agora, porque ele aprende a trabalhar com epigenoma. Ele aprende a modificar o epigenoma. Você não tem jeito de modificar o genoma, mas você tem jeito de modificar o epigenoma. E quem manda na biologia não é o genoma. Quem manda na biologia é o epigenoma. Do mesmo jeito que eles fizeram um estudo de 1990 a 2003 para estudar o genoma humano, eles agora pegaram o epigenoma, que deve levar 25 anos para estudar. Mas já começaram a fazer um estudo completo do epigenoma, que é muito mais complicado que o do genoma humano. Infelizmente, a gente não toma sol mais, né? E você tem o que eu chamo de heliofobia. Convenceram você que o sol faz mal. Antes dos antibióticos, tudo era curado com sol, era o solário. Você curava psoríase, você curava sífilis, você curava tuberculose, era só ir para o sol. Você imagina o pescador lá nesse momento, lá de Fortaleza, ou de qualquer lugar, que sai para o mar para pescar, ele sai às 5 horas da manhã, ele pesca o dia inteiro, ele volta de noite, ele faz isso 365 dias por ano, a vida inteira. Ele nem sabe o que é filtro solar. E ele não está preocupado com câncer de pele, não. Agora, o lugar onde usa filtro solar, o câncer de pele aumenta. O lugar onde mais tem câncer de pele no mundo é em Queensland, na Austrália. O lugar onde mais usa per capita filtro solar no mundo é Queensland, na Austrália. Para pensar. O dia que eu dei aula para você de vitamina D3, eu vou te provar. Vou te provar que filtro solar engorda e causa celulite. Tá bom? Vou te provar isso. O dia que eu der aula, não tem uma manhã inteira aqui sobre vitamina D. Eu vou te provar, que você vai ver que engorda e causa celulite. Não é qualquer filtro solar, tá bom? Isso, o filtro solar da farmácia vende aí, é na base de tinosóbio, que não dá isso, senão não deixaria vender. Bom, então você tem, a melhor pílula que tem é de graça, gente, isso aqui, ó, é a L-terapia. Você não tem nada melhor do que isso. Você imagina, você tira o sapato, anda descalço, onde a água bate na areia e toma o sol. Não tem nada igual. Não tem remédio que chega perto disso aí, não. Tomar sol faz bem ou mal para a saúde? Faz bem para a saúde. Eu não estou falando para você derreter o dia inteiro lá, não. Eu estou dizendo de acordo com o MET. Você vai aprender depois o que é isso. Hã? Olha que interessante. Quanto mais longe você morar do sol, ou seja, quanto mais longe você morar do Equador, mais câncer você tem de todos os tipos, inclusive pele. Aqui, a mortalidade por câncer aumenta de acordo com o afastamento do Equador. Tá? Todos os tipos de câncer. Tá? Todos. Sem exceção. Todos. Aqui está o Equador, se for para baixo ou para cima, chama latitude. Então, a heliofobia, que você tem medo do sol, aumenta a incidência de câncer, todos os cânceres, causa deficiência de vitamina D, causa osteoporose, osteomalácia. Osteomalácia é um problema sério que você não sabia e vai saber agora. Quando você é criança e falta em você a vitamina D, você tem raquitismo. Quando você é adulto e falta a vitamina C em você, você tem uma inflamação do periósteo, que chama osteomalácia. Dói aqui, dói aqui, dói aqui. Qualquer lugar que você apertar no paciente, dói. Ah, doutor, dói, 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 dói. Doeu, doeu, doeu. Não é fibromialgia, não. É apertou no osso, doeu. Aqui, osteomalácia. O periósteo está inflamado. Você dá vitamina D, acabou o problema. Pode ver que esse paciente está com deficiência de vitamina D, causando osteomalácia. Os ortopedistas que estão aqui, prepare-se para isso. Pode ver que vocês vão ver isso muito. Hoje é muito comum você encontrar no seu consultório osteomalácia e o médico não sabe fazer diagnóstico, porque ninguém nunca falou isso para ele. Isso que eu acabei de falar para você. Tá? Então, aqui, aumenta da osteomalácia, aumenta a incidência de doença degenerativa, pressão alta. Tem gente que vai normalizar a pressão, 10 minutos de sol por dia. Qual a melhor hora de tomar sol? Ao meio-dia.
Ah, meu Deus, eu aprendi. A hora que você tem o raio ultravioleta B, que é o que você está procurando, 10, 15 minutos ao meio-dia. A melhor hora para tomar sol é ao meio-dia. Ah, o que você vai fazer com o que você sabia, hein? Aumento na incidência de diabetes. Aumento na incidência de depressão. Isso tudo causado por falta de sol. Tá? Então eu tenho aqui, ó, o que me causa? Ó, câncer. Quanto mais longe do Equador, mais câncer. Me causa deficiência de vitamina D. Quanto mais longe do Equador, menos vitamina D. Me causa osteoporose, porque a vitamina D segura o cálcio no osso. O cálcio não fica sozinho lá. Se eu der cálcio e não der vitamina D, o cálcio não fica preso no osso, ele vai para a coronária, ele vai para a aorta, ele vai para a válvula cardíaca, ele vai para a carótida. Quem faz suplementação de cálcio sozinho vive 7 anos a menos. Tem 3 estudos multicentros feitos no mundo, mostrando que a redução em média de 7 anos na mortalidade, 7 anos de vida, se você faz só suplementação com cálcio. Isso também você vai aprender conosco na aula de osteoporose. Doenças degenerativas, diabetes, depressão. Depressão sazonal. A pessoa fica, durante o inverno, ela, por exemplo, na Suécia, na Noruega, os países escandinavos, as pessoas bebem muito porque estão deprimidas, porque no inverno, você imagina, o sol vai embora, a noite começa às 2 horas da tarde, é noite, durante o inverno, então é um pouquinho de dia, então a pessoa fica deprimida, não tem sol. A água, nós vamos ter um próximo modo, nós vamos conversar sobre água. Aqui, ó, quanto que você tem de água no corpo? Depende da sua idade. Se você é recém-nascido, pode chegar a ser 85%. Se você é muito idoso, pode chegar a ser 55%. Então vai depender da sua idade. Você falar quantos por cento, você fala que idade. Que órgão? O sangue é 98% água. O dente é o que tem menos água. De tudo, é o dente. Então aqui eu tenho aqui as células, ó. As células estão no interstício. Eu digo o seguinte, se a água estiver inadequada, não adianta tratar só do peixe. Somos um aquário ambulante, temos que cuidar da água. Essa água que está aí, no meio aí. Tá? Alex Carrel ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Ele era um cirurgião francês que morava nos Estados Unidos. Quando ele ganhou o Prêmio Nobel, ele ganhou como americano nos Estados Unidos. Em 1912, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Não, ele aprendeu a fazer, microcirurgia foi desenvolvida por ele, suturas microscópicas, por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel. O Rockefeller Institute, em Nova York, no dia 17 de janeiro de 1912, deu para ele um grande grant, um grande dinheiro, e ele montou um estudo com coração de embrião de galinha, onde o coração bateu por 27 anos. 27, ele publicou, ainda bateu por mais ainda. Uma galinha vive 6, 7 anos, sabia disso? A vida média de uma galinha é de 6, 7 anos. Ele pegou um embrião de coração de galinha, coração de um embrião de galinha, e bateu 27 anos. Porque ele trocava água todo dia. E ele chegou à seguinte conclusão, quem determina a idade celular é o meio ambiente, onde ela se encontra. Como ele trocava o soro fisiológico todos os dias, esse coração bateu até mais de 27. No 27 ele parou e publicou. Ficou descansado já, 27 anos trocando solução salina, você imagina. Claro que ele devia ter alguém para fazer isso, né? Não era ele pessoalmente, né? Então, se a água está contaminada, não adianta eu tratar do peixe. Se em volta da minha célula, aqui a célula está aqui, o peixe está representando a célula, eu tenho aquele cocô e xixi acumulado aqui, ó, eu tenho que fazer um detox. Então vocês vão aprender como é que faz detox, detox químico, detox biofísico, você tem que limpar isso aqui. Nem nutriente chega lá. Ah, mas eu tenho uma nutricionista que cria para mim um sistema. Não adianta, não chega aqui, porque o detox, eu tenho que limpar isso aqui para chegar. O capilar está aqui, isso aqui está um esgoto, aqui é um pântano, como é que chega aqui? Não melhora. Na hora que você faz o detox e dá a nutrição apropriada que a nutricionista sabe dar, a melhora é grande, enorme. Mas porque primeiro tem que fazer o detox, tem que limpar o caminho. Tá? Vocês vão aprender o poder da água hexagonal. Isso vai ter uma aula só de água. A nossa água potável, você vai ver que depende do pH, é importante, o redox é importante, a condutibilidade ou condutividade, os dois nomes estão certos, e a tensão superficial. Nós vamos estudar isso em detalhes.
O nosso sangue é 7,35 a 7,45. Aqui estão pH 4, aqui estão pH 10. Aqui, 4 com 10 dá 14. Sempre dá 14. Está aqui. Aqui dá 9, aqui dá 5. 9 com 5 dá 14. Aqui dá 8, aqui dá 6. 6 com 8 dá 14. Você vai ver que somando dá sempre 14. Eu vou ter uma água, por exemplo, que tem pH 4 de um lado e pH 10 do outro. Tem aparelhos hoje que separam a água em pH 4 de um lado e pH 10 do outro. Quando eu somo, dá 14. O pH da saliva, nós já mostramos isso, e da urina. Deixa eu mostrar isso aqui. Você lembra que eu falei aqui? Ó, quando eu produzo ácido clorídrico... Opa, estou passando a hora, desculpe. Parei aqui, desculpe. Passei 4 minutos. Desculpe. Vocês estão com fome, né? A gente não vive só de conhecimento, tem que comer também. 3 horas nós estamos de volta, combinado? Bom almoço.